Troquei meu topo de linha da Razer por um da Redragon. Será que valeu a pena? Faz mais de 2 anos que eu uso o Razer Basilisk e recentemente eu precisei trocar ele, porque começou a me dar alguns problemas no scroll de rolagem. Esse mouse aqui tem scroll de rolagem infinita. Apesar de ser um mouse muito bom, ele já estava meio que datado, né? Por conta do tamanho dele, eu acredito que me incomodava um pouco e também que essa rolagem infinita. Faz uns 2 anos que eu uso o Razer Basilisk Ultimate e recentemente eu precisei trocar ele, porque o scroll de rolagem infinita dele começou a me dar muito problema, então eu tava scrollando para cima e ele acabava andando para baixo, né? Então procurei um mouse que fizesse sentido para mim, que tivesse pelo menos algo parecido, porque eu paguei quase R$1.000 nesse cara aqui e eu não tava afim de gastar toda essa grana no mouse desse, né? Então eu procurei mouses que fossem tão bons quanto, com sensores bons, né? Que me desse algo próximo disso daqui, e acabei me deparando com o Redragon. E olha, esse cara aqui supera e muito esse Basilisk. E vamos lá que eu vou te mostrar como. Para começar, o Razer ele vai ter aí um sensor PAW3390, que é muito bom, suporta até 70 milhões de cliques, te dá 20 mil de DPI e ele te dá também um poly rate de 1000 Hz, né, que seria uma resposta de até 1 milissegundo. Então é muito bom. Ele tem um acabamento ótimo, emborrachado, mas com o tempo ele começa a descascar, ele começa a fazer muita sujeira e começa a ficar ruim, né? E fora que para você tirar isso atrapalha bastante. Então não é um mouse que tem uma boa durabilidade se você costuma suar um pouco quando está jogando, né? Principalmente o suor da mão, alguma sujeira nesse sentido. Então é um mouse que com o tempo ele se desgasta bastante e não dá para confiar durante muito tempo, né? Porque deu problema na barrinha de rolagem. O acabamento dele é bom no começo, mas não dura muito tempo, então não faz muito sentido para mim. Eu quero um mouse que dure, tenha uma longevidade maior, que tenha sensores tão bons quanto esses. O legal dele é que ele tem uns LEDs, né? Então, dependendo do setup que você tenha, faz muito sentido você ter os LEDs. Então, por isso eu precisei acabar trocando esse mouse por um outro. E na minha pesquisa eu acabei me deparando com esse cara aqui, que inclusive ele acaba sendo um pouco de novidade no Brasil. Ele, não sei se é o topo de linha da Redragon, ele é um dos topos de linha da Redragon. É o King 4K Pro da Redragon, né? É um mouse sem fio. Ele tem alguns pontos positivos, então comparativo com o outro, vou falar um pouquinho dele. Ele tem um sensor PixArt PAW3395, que já é superior ao 3390, né? Ele aguenta até 50 milhões de cliques, então um pouquinho menos do que o da Razer, mas acho que de 50 para 70 milhões, apesar de ser um número significativo no uso, talvez não faça tanta diferença. Mas ele começa a superar também, além do sensor, né? Ele tem 26 mil DPIs e de poly rate ele vai até 4 mil de poly rate. Então é um nível de resposta tão rápido e de latência tão baixo que chega até no máximo 0.25 ms. Então é 4 vezes mais rápido a resposta do que o próprio da Razer. Os dois são sem fio, os dois são Bluetooth e a diferença de peso, né? Então o da Razer acaba pesando cerca de 107 gramas, enquanto o da Redragon só 49 gramas. Olha que legal. Ambos funcionam também com fio, mas esse cara aqui ele tem um conector tipo C, né? USB tipo C, enquanto esse cara aqui, o Basilisk Ultimate, ele ainda tá com micro USB, ou seja, se você já tá com muitos cabos aí atualizados, né, USB-C para quase tudo nos seus equipamentos, talvez esse cara aqui já não seja tão interessante assim. Outro ponto legal é que em vez de ter um dongle, né, é praticamente um dongle, mas você vai ver que ele não conecta diretamente no seu computador, ele vai conectar nessa parte aqui tipo C também, que seria como se fosse no mouse, e uma vez que está conectado, ele fica próximo ao mouse, né? Então, quer carregar o mouse, você desconecta esse cara, conecta o mouse, vai carregar, você pode usar ele conectado no cabo,
E uma vez que estiver carregado, você simplesmente pluga esse carinha aqui e aí o sensor dele vai começar a funcionar. Ele funciona por cabo, por Bluetooth e pelo donglezinho aqui, que vai ser um receptor de sinal 2.4 GHz e te dá bastante velocidade. Para quem joga, eu vou te falar, sair de um mouse de 105 ou 107 gramas para um mouse de 49 é como se você tivesse um mouse de pilha pesadíssimo aí. Com o tempo acostuma, eu sei, eu usei bastante tempo, quase 2 anos, mas quando eu troquei para esse cara aqui, eu senti uma diferença absurda no uso. Primeiro porque te dá um tempo de resposta menor pelo poly-rate e também porque no peso dele você consegue ter uma movimentação muito mais fluida. Então junta aí o design ergonômico e leve com alta tecnologia de poly-rate, né, de 4000 poly-rate com velocidade de até 0.25 ms de resposta e vai te dar o melhor sensor, o melhor mouse que eu já usei hoje para jogo, para uso, para trabalho, para tudo, sendo o Redragon King 4K Pro. Então eu posso dizer, sair de um Razer de R$1.000 para um Redragon baratinho perto desse cara, vale muito a pena. O que é interessante? Comparando mais uma vez os dois, esse cara aqui tem muita precisão, é um ótimo mouse, mas ele é pesado perto desse carinha aqui. Ele não tem o mesmo nível de bateria, ele tem alguns LEDs, mais botões programáveis, até 11 botões programáveis. No final das contas, eu acabei não usando muito, eu uso mais esses dois laterais, que sim, eu programo eles, então todos os outros recursos pro dia a dia e até para jogos, eu acabei não usando. Eu costumo jogar jogos de FPS, então não fazia muito sentido configurar tantos botões. O que faz sentido seria esses dois do lado. Um deles eu uso para melee e outro para alguma outra função que tenha no jogo, às vezes abaixar ou alguma coisa desse sentido. O legal desse carinha aqui é que ele tem um dock de carregamento, então você simplesmente vai conectar o cabo lá, vai ter o dock ele funciona como uma extensão USB, então você vai conseguir colocar o seu mouse sempre conectado no donglezinho, e se você precisar carregar ele, você coloca em cima. Mas tem um problema nisso também. Na hora que você coloca no começo, os primeiros dias, primeiras semanas, talvez até os primeiros meses, ele funciona muito bem. Só que com o tempo, parece que ele não encaixa direito, ele perde conexão, às vezes você coloca em cima lá, ele começa a carregar, mas ele para. E quando você mais precisa, você vai perceber que ele está sem bateria. Então, acho que os modelos mais novos da Razer talvez sejam melhores, mas esse carinha aqui me decepcionou um pouco com o tempo, né? Diferente desse, que eu já não tenho dock, então eu sou obrigado a carregar no cabo, mas simplesmente o que eu faço uso o tempo que eu preciso. Eu já testei ele, durou quase uma semana, usando 4000 de poly-rate, então eu uso ele e na hora que eu vou parar, eu simplesmente tiro o cabo do donglezinho, conecto nele, deixo lá, e quando eu vou usar novamente, eu conecto o dongle e ligo ele no wireless, né? Se você gosta do software da Razer, se você acha que o acabamento da Razer acaba sendo um pouco melhor, eu particularmente não gostei tanto por conta da longevidade que isso dava, né? O emborrachado dele descascou com o tempo e isso me trouxe alguns problemas, né? Acho que inclusive a barrinha de rolagem dele começou a estragar por conta de sujeira, não uma sujeira de uso, mas sim uma sujeira do esfarelamento dessas borrachinhas caindo dentro dele, então isso me incomodou bastante. Então, mas se você gosta do software, acha que isso não é um problema para você e tem a intenção de trocar de mouse rápido, o Razer não é uma má escolha, é uma boa escolha, apesar que o custo dele é muito mais caro, né? Agora, se você não tem tanto preconceito com outras marcas e quer conhecer o mouse com custo-benefício, sensor melhor, com bom tempo de resposta, mais leve, mais barato, vai de Redragon King 4K Pro, que você não vai se arrepender. Ele tem um design bem bonito, é bem simples, é minimalista, não é cheio de LED, o que vai fazer sua bateria durar muito mais, porque eu, particularmente, gosto até dos LEDs da Razer, mas eu já percebi que por ter LEDs eu acabava deixando isso ligado e a bateria consumia muito rápido. Esse carinha aqui eu não tenho esse tipo de opção, para algumas pessoas seja ruim, mas para mim foi bom, então eu não me preocupo tanto com a bateria desse cara e acaba durando muito mais do que o outro. E aí? Sabendo disso tudo, você iria de Razer ainda ou você iria de Redragon? Deixa aqui nos comentários. Deixa o like, se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e até breve.
Vou usar o meu sabre de luz novo. Bem legal isso daqui, cara. Bem bacana. Tem um ali e olha que legal, ele troca de cor, né? Então realmente parece um sabre de luz, ó. Ó, que maneira. Hã? Curtiu, né?